Boa tarde. Deixa eu abrir a Bíblia em Mateus 14, 13 e 20. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Todos em seguida seguiram, insistiu com o discípulo para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Esse texto dos 5 pães e 2 peixes, ele está em todos os evangelhos. Eu quero fazer uma comparação rápida sobre a outra multiplicação, que era a segunda multiplicação de peixe, que são 7 pães e alguns peixes. Essa comparação eu queria passar para vocês verem como Deus usa o simbolismo das coisas. Se nós não entendemos que a Bíblia é constituída de simbolismos, histórias reais, e com simbolismos. Não tem fim aqui. Então, os primeiros 5 pães significa 5 pães, significa Pentateuco. Então, por isso que Deus, no primeiro texto, que é dos 5 pães, eles colocam os 5 como Pentateuco. E eles colocam 7 pães no outro texto. Tiveram 2 multiplicações. Uma dos 5 pães e 2 peixes, e outra de 7 pães e alguns peixes. Os 5 pães significa o Pentateuco. O 7 significa 70 nações pagãs. Então, os teólogos dizem que os 5 pães era a multiplicação, um milagre feito para os judeus. E o outro dos 7 pães era um milagre feito para os povos pagãos. Então, como você vê, existiam na primeira multiplicação dos 5 pães, 12 cestos, que significa as 12 nações de Israel, os 12 discípulos. Existia na outra 7 pães, que eu já falei, os 7 cestos, que seriam as nações pagãs. No texto, em Marcos 6,33, não abre, que eu não estou nem com Bíblia aqui, só escrevi. Em Marcos 6,36, 33, disse que eles vinham de nações vizinhas. E no Marcos 8,3, que é o dos 7 pães, falaram que ele vinha de longe. Então, o que significa nações vizinhas? Eram dos judeus. E o que significa vinham de longe? De outras nações, porque existiam 70 nações pagãs. Tá, outra parte, falaram que um dia eles ficaram para que houvesse esse milagre. O outro, a dos 7, foram 3 dias. O que significa um dia? Que Jesus veio para os judeus. E os 3, que depois da ressurreição de Cristo, o evangelho poderia ser para todos. Tá? O terceiro ponto, eles agruparam primeiro os 5 pães, 50 e 100 pessoas. Significa 56 pessoas. Moisés, no deserto, agrupou 50 e 100 judeus para poder pregar, para poder instruí-los. E o outro, falaram assim,
organizaram espontaneamente para comer. Quer dizer, não tinha uma organização de 50 e 100. No outro texto, dá para entender? Eu estou correndo demais? No outro texto, que é o que eu acho mais interessante, nos 5 pães, eles na relva verde, eles multiplicaram pães na relva verde. E no outro, sobre os 7, ele multiplicou sobre a terra. O que significa a relva verde? O Salmo 23, que Deus guiaria a águas tranquilas, pastos verdejantes. E sobre a terra? Sobre a terra é sobre o mundo, sobre todos. E também fala que esse é o ponto-chave. Ele fala em Marcos 6,41 sobre os 5 pães, que ele pronunciou a bênção. E no 7 diz que deu graças. Aí vai em grego, esses 5 pães, fala elogein, que significa dos 5 pães. Ele falou, pronunciou a bênção. Elegoim, que significa, era aquilo que os judeus falavam. Os judeus falavam elegoim. E os pagãos, quando iam dar graça, eles falavam eujaristém. Então, é muito claro que ele agradeceram, deu graça, no parte para os judeus e para os pagãos. Então, resumindo tudo isso, o que leva a entender? Que a Bíblia, os 5 pães, ele tem um simbolismo. Tiveram um simbolismo no antigo, na época de Cristo, e tem um simbolismo nos dias atuais. Então, eu queria que vocês pudessem entender, eu dei toda essa introdução para vocês entenderem que existe simbolismos para os dias atuais. Quando eu li o primeiro versículo, o versículo 3 diz assim: ouvindo, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Então, o que aconteceu? Seguindo a Jesus, eles foram para onde? No deserto. Então, muitas vezes a gente se posiciona a seguir Deus, e aonde nós iremos parar? Deserto. Então, por isso que o tema é Jesus nos leva ao deserto. Deserto é lugar de dificuldade, de luta, mas também é lugar de onde nós podemos ver milagres. Mas, acima de tudo, deserto é um lugar de posicionamento. E é isso que eu quero falar, sobre posicionamento. Não adianta estarmos nos desertos sem se posicionar. E esse texto, ele é rico em dizer sobre as fases de posicionamento. Por isso que foi escolhido esse texto. Vamos lá. Tinha um menino, ele deu 5 pães e os 2 peixes. O menino, ele deu 5 pães e 2 peixes. Se eu estivesse no deserto, eu daria 2 pães e 1 peixe e comeria o restante, porque o negócio ficaria complicado. Porque ele não só deu 5 pães e 2 peixes, como ele confiou que algo aconteceria. Porque ele podia muito bem guardar um peixe, guardar um pão, ver o que ia acontecer, né? Guarda um peixe, guarda um pão, dá para Jesus ver. Se aconteceu, ele come o que Jesus deu. Se não acontecer, ele já guardou o pão e o peixe dele. Então, deserto é lugar de renúncia. O primeiro ponto é renúncia. E todos aqueles que renunciam, confiam em Deus. Não há renúncia sem confiança. O menino renunciou. Por quê? Porque ele confiou. Porque ele podia ter guardado algumas coisas, mas ele não guardou. E quando a gente fala em seguir a Cristo, a gente fala em que nós temos que dar uns passos maiores. Passos maiores. A gente só renuncia porque confia em Deus. E como confiar nele? Existia no Antigo Testamento um lugar onde era o templo móvel. E esse templo móvel existiam vários lugares, que é o Santo dos Santos e o lugar santo. Santos dos Santos só entraram um sumo sacerdote uma vez ao ano. A Bíblia diz que quando Jesus rasgou o véu, nós podemos agora entrar, um sentido simbólico, no Santos dos Santos. Quer dizer, podemos se aproximar mais de Deus. E o que significa isso? Como que eles entravam no Santo dos Santos? Eles se preparavam, o sumo sacerdote, que eu não vou falar preparação, e eles colocavam incenso. Quando tudo estava tomado, eles entravam dentro desse lugar
porque eles não poderiam ser consumidos. Mas por que esse incenso? Esse incenso simbolismo que ele não poderia ver Deus. Eles não poderiam ver a glória de Deus. Então eles tinham que entrar e andar no meio de uma fumaça, no meio de algo que eles não estavam vendo. Eles tinham que confiar que ali Deus faria algo. Se nós quisermos dar um passo maior diante de Deus, ou ficamos no santo do lugar, que você não precisa andar nessa fumaça, e você não precisa conseguir ver a Deus. Ou você entra, que é mais difícil, porque agora você vai ter que confiar. Porque aqueles que seguiram aqui, isso Jesus pode levar ao deserto. E você tem que confiar. E o que é essa nuvem? Não poder ver a Deus. É que hoje nós realmente não conseguimos ver a Deus, a sua grandeza por completo. Nós podemos cantar que Ele é grande, mas não conseguimos ter realmente na nossa mente, que foi afetada pelo pecado, a grandeza de Deus. Mas isso não impede que nós viemos a andar nessa fumaça, que numa confiança que nós não conseguimos enxergar nada. E para isso, nós temos que confiar em Deus. Não, eu estou andando cheio de fumaça, não consigo ver. Mas eu sei que Deus é grande. Não consigo ver a grandeza dEle, mas eu sei que Ele é grande. Como Ele fará, também não sei por quê. Porque nós não conseguimos entender a grandeza dEle. E falar em confiança, em renúncia que eu estou falando, eu vou falar um texto que eu falei num culto de reunião de mulheres. É bem curto que eu vou falar. Nós precisamos renunciar. Primeiro ponto significa renúncia. Renúncia significa confiar. Renúncia. Todos nós temos um sonho. Todos nós temos um sonho. Só que esse sonho tem que ser entregue na mão de Deus. Porque o que é entregar na mão de Deus? É orar e falar: Deus, eu quero entregar isso a Ti. E confiar que Ele vai fazer. Se Ele fizer, tudo bem. Se Ele não fizer, amém também. A gente vê no texto, eu falei sobre isso numa reunião de mulheres, do louvor, a gente colocou a comparação de Lia e Raquel. Raquel era uma pessoa que era mulher de Jacó. Jacó teve Lia e Raquel, ele teve duas mulheres. Você vê que Raquel, ela estava tão presa ao sonho dela, que ela diz assim: dai-me filho, senão morro. E ela morreu tendo filho. Isso é algo até engraçado, porque ela falou assim: dai-me filho, se não morre. Ela acabou morrendo tendo Benjamim. O que significa isso? Não podemos estar tão presos ao nosso sonho, porque se estivermos presos ao nosso sonho, nós iremos morrer, padecer. Não é que não vai realizar o sonho. Não é que Deus não vai realizar o sonho, mas Ele quer que você entregue na mão deles. Sabe, e Lia foi diferente. Lia amava o seu marido. Levi significa que ela achava que eu tive um filho e agora ele vai me amar. Porque Jacó amava mais Raquel, não amava mais Lia. Ele amava mais Raquel. E quando ele teve Levi, ela escreveu assim: agora eu sei que Deus vai me amar. Que o meu marido vai me amar. O que significa isso? Lia, ela não se preocupava, ela só se preocupava no amor do seu marido. E Raquel, presa a um sonho. Muitas vezes nós estamos caminhando com Deus e o amor do seu marido não basta como Raquel. Raquel, o amor do seu marido não bastava para ela. O simbolismo de Jacó é um simbolismo de Deus. O amor de Deus tem que bastar em nossas vidas, acima daquilo que Ele possa dar para nós. E Lia, ela fez tudo para conquistar o amor do seu marido. E ela teve todos os filhos. Foram um simbolismo de que Deus me deu, a gratidão a Deus. E Raquel não, ela vivia num conflito. Por que ela que vivia num conflito? Porque ela tinha costumes, na época, uma mulher estéril era mal vista. Então ela queria fazer parte dessa cultura. Às vezes o nosso sonho está preso a uma cultura.
O mundo dá valor a isso e tu vai dar valor a isso, e você fica mais preso a isso do que a Deus. E Deus pergunta: onde está o seu amor? Está nas coisas ou nele? O amor de Deus não basta na sua vida? Foi o que o marido devia ter pensado: será que o meu amor não basta na Raquel? É como se, Deus, será que o meu amor a vocês não basta? Se você se prender a isso, a esse sonho, ele vai matar você você começa a ficar triste, você começa a padecer, você começa a se esfriar na presença de Deus, porque as coisas estão mais presas no sonho do que em Deus. E Deus quer que você entregue, Ele não vai fazer? Você vê, Abraão entregou o sonho a Deus, não entregou? Qual era o sonho de Deus? Isaac. O que Deus fez? Multiplicou. Porque o sonho de Abraão era um filho, e de Deus? Uma descendência. E o que é maior? Um filho ou uma descendência? Uma descendência. Então, se você segurar, reter o teu sonho, ele não vai ser multiplicado. Você não pode ir ao deserto sem estar com 5 pães e os 2 peixes. Você não pode andar assim. Você vai entrar num deserto sem os 5 pães e os 2 peixes? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 10 é 0, 0 vezes 50 é 0, e tudo multiplicado por 0 é 0. Se você entrar sem nada, porque Deus quer que você entregue isso? Porque você tem que fazer parte do milagre dele. Por isso que ele pediu para ele entregar os pães. Ele podia muito bem fazer, mas ele quer que você faça parte da história dele, da vida dele. O marido e uma mulher, quando faz algo, pelo menos, né? O marido tem que comunicar a mulher tem que comunicar ao marido. Pelo menos, segundo. Se não faz, eu não sei, não sou casada mesmo, mas tem que fazer. Então, e existe uma renúncia. Então você tem que renunciar a algo. E toda a renúncia, ela leva à santidade. Você confia, você renuncia. Você renuncia, você leva uma santidade. Por que isso? Há muito tempo atrás, eu fui uma história que eu fui parar no Vale da Bênção. Eu estudei lá há um tempo. E a primeira vez quando eu entrei no Vale da Bênção, eu vou falar sobre renúncia. Existiam missionários lá, primeiro dia de aula, ou sei lá que dia que foi, eles começavam a falar sobre as suas renúncias. Um renunciou a um emprego que era gerente, uma mulher, era gerente de uma grande rede em Joinville de hotel. Era uma história mais linda que a outra, do que eles tinham renunciado para estar naquele lugar. Passou um tempo, eu vi um texto que eu já estava lendo sobre o artigo lá dentro, que falava: muitos missionários, eles saem do campo. Não é por falta de cultura, não é por causa de problemas da língua, não é porque falta de problema financeiro, é por falta de relacionamento. Eu achei aquilo estranho, porque eu achava que para voltar era problema cultural. Mas a maioria dos missionários voltam porque eles têm problema de relacionamento. E eu descobri isso na pele, que é verdade. Passou um tempo, lá mesmo, estavam os missionários lindos, que tinham largado tudo, e tinha um alojamento meu, ficavam 4 quartos, e eu, graças a Deus, fiquei com uma mineira no quarto, e os outros quartos ficavam cada uma. Chegou um dia que nós fomos eu estava no banheiro com a mineira, e uma missionária tinha deixado a filha comigo para me cuidar, que ela ia para a cidade. Eu fiquei lá com a mineira, no banheiro, e a gente conversando, e era um alojamento, fosse de clube aberto, assim, vários banheiros. Aí daqui a pouco entram as 3 missionárias que tinham falado da história mais linda, que tinham largado tudo, mas brigando, gente, numa tal forma. Uma dava murro não era feio o negócio. Uma dava murro na porta. Eu falei assim, uma mineira, vamos pro quarto. Vamos pro quarto e deixa elas se matarem aí. Aí eu fui pro quarto. Cheguei no quarto, fechei a porta, liguei o som altíssimo, no alto volume, assim, no louvor, e falei assim: agora vocês se matem. E lá em cima do alojamento, tinha um alojamento de homens, eles colocavam a mão para frente e começaram a orar. Agora imagina como que era a cena, os missionários lá de cima orando, porque o alojamento feminino ficava embaixo, as 3 se pegando no banheiro, e eu no louvorzinho, no meu quarto, com a porta fechada, com a mineira tremia. Eu falei: fica tranquila, a hora acaba.
Conclusão da história, nós voltamos, no outro dia foi todo mundo lá para a sala da diretora, inclusive eu, que não tinha feito nada, mas eu fui porque eu tinha sido omissa. A mineira foi chorando para lá. Eu falei, pronto, agora todo mundo acha que eu bati em alguém aqui, porque saiu todo mundo alojamento. Imagina, as 3 se pegando, tinham 5. A mineira chorando, a mineira deve ter apanhado. Eu saí normal, ela deve ter batido. E as outras 3 saindo, tudo passado da direção. Levamos uma bronca, eu inclusive. E eu falei num dia que o meu erro, que eu não tive erro, que não tinha ido lá. Eu fui indignada, eu subi. Que eu não errei, porque eu não fui para lá para ver esse tipo de evangelho. E aí a mineira chorava, se acabou lá, a sala diretora. Conclusão, fomos para a Bolívia, a mineira ficou no quarto com a diretora, com uma das líderes. E a mulher, quem brigou com a gente foi a mulher do Silas Toche, que era uma mulher que tem peso. E eu fiquei com as 2 que brigaram, e uma tinha ido embora. Uma foi embora, não ficou, porque foi feio o negócio. E a diretora falou assim, tu não errou? Eu devo ter pensado assim, você vai ficar no quarto com as 2. Fiquei na Bolívia no quarto com essas 2 que tinham quebrado o pau, o diretor me colocou lá. E a outra que tinha chorado ficou com a líder. Antes eu tivesse chorado, ficado lá com as 2. Chegou lá, tinha uma cama, aí as 2 falaram, vamos quebrar o pau agora. Aí tinha uma cama, falou assim, estou dormindo no chão, viu? Tranquilo. A Marta pode ficar quem tu quiser, eu fiquei no quarto. Peguei 2 protetor tampão de ouvido, coloquei no ouvido, pegava o MPT e falava assim, deixa elas brigarem. Mas realmente eu estava errada. Depois eu descobri que omissão é pecado. Que eu não devia ter feito isso, mas até eu já tinha comprado protetor e colar. Já comprado tudo. O que eu estou falando isso? Que Pedro, quando ele caminhava com Cristo, e Jesus andando, ele viu... Jesus falou assim, largue tudo, Pedro. E Pedro largou na hora as redes e os peixes. Na hora ele largou. Mas lá na frente você vê Pedro tirando a espada e arrancando a orelha do soldado. O que significa isso? Realmente é o texto que eu tinha vivido. Missionários que largam tudo. Tudo que está à sua volta. Mas não renuncia o seu eu, não renuncia a sua vontade, não renuncia os seus prazeres. Existe 2 renúncias. Aquilo que está fora, quer dizer, os missionários lá largavam emprego. Mas os missionários lá se matavam. Brigavam, discutiam. Por quê? Parecia um Pedro, todo mundo com espada arrancando a orelha. E o que o Pedro faz? Jesus fez? Curava. Quando Pedro estava arrancando a orelha do soldado, quando prendeu Jesus, Jesus estava o quê? Curando. Não adianta você viver um evangelho onde você não renuncia o seu interior. Renunciar o seu exterior é fácil, gente. Cada um fez uma renúncia hoje, acredito. A minha renúncia foi um churrasco, meu picanha, açaí, arrodo. Meu irmão está aqui, meu pai fez uma festa, um churrasco para ele, eu estou aqui. Mas é uma renúncia exterior. Mas e que é uma renúncia interior? É o teu patrão te dar uma bronca, você tem que se calar. O seu marido está uma confusão na sua casa, você tem que se calar, você tem que se renunciar, você tem que se posicionar diante daquilo que está na sua casa. Sobre o seu filho, você tem que dar testemunhos bons. No teu emprego, você tem que dar testemunhos bons. Para o seu marido, quer dizer, renunciar para vir é fácil, é exterior. Mas renunciar ao seu interior é difícil. Está vendo? Isso aqui, ele significa a Arca da Aliança. Ele significa a presença de Deus. A presença de Deus, ela era carregada sobre o sumo sacerdote nos seus ombros. Era isso aqui. Ele representava a presença de Deus no Antigo Testamento, antes de Cristo. Davi teve uma brilhante ideia de pegar isso aqui e colocar sobre os bois. Quando ele foi resgatar a arca. A arca estava andando e essa arca caiu. E Uzá tocou e imediatamente ele morreu. A arca não estava coberta.
Ela estava descoberta. Eu não vou ler o versículo. Mas a arca teria que andar coberta em cima dos ombros dos levitas. Ela não podia sair descobertas. O que significa isso? Que Deus, para você carregar a presença de Deus, não é sobre boi. É sobre os seus ombros. Você tem uma responsabilidade de seguir a Cristo. E muitas vezes você vai ter que renunciar ao seu eu. Porque você está carregando a presença de Deus. E quantos escândalos e mais escândalos tem sendo... Você olha a mídia, é um escândalo acima de outro escândalo, porque eles estão carregando a arca de Deus sobre bois. Sabe o que significa bois? Criaturas. A Bíblia diz que antes de nós convertermos, nós éramos o quê? Criaturas. E quando nós convertemos, nós se tornamos o quê? Filhos de Deus. Mas todos quantos receberem dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a creem no seu nome. Isso está escrito em João 1,12. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando que nós agora somos filhos de Deus. Somos o quê? 1 Pedro, mas vós são gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncias a virtude daqueles que vos chamou das trevas para ser a sua maravilhosa luz. Você é isso e tem que carregar isso, não sob bois. Você não pode carregar a presença de Deus como uma criatura. Você não pode carregar a presença de Deus como você carregava antes de seguir a Cristo. Você tem que mudar. Se você decidiu seguir a Cristo, você tem que renunciar ao seu eu. Sua vontade não prevalece. Renuncie o seu eu. A arca da aliança não está sobre criatura. Está sobre filhos de Deus. Por isso que Deus não queria que a arca fosse carregada em bois. Mas sabe qual foi a brilhante ideia de Davi? Era a mesma forma que os filisteus carregavam, Davi carregou a arca. A mesma forma. Qual é a diferença de estarmos na igreja e não renunciar ao nosso eu? Eu estou falando sobre santidade. Qual é a diferença? Estamos dentro da igreja e temos os mesmos hábitos de mentir, de roubar, de brigar, de discutir, de sei lá mais o que, de adulterar. Qual é a diferença? Você quer carregar a arca de Deus como os filisteus carregam? Ou como criatura? Eliseu, quando ele largou tudo para seguir a Deus, ele fala que ele trabalhava no arado com bois. Ele pegou os bois, pegou o arado, construiu uma fogueira, jogou os bois e queimou os bois. E fala que Eliseu... Depois eu falo, por que Eliseu fez isso? Porque é um simbolismo que eu não vou voltar aos meus velhos hábitos. Se eu decidir seguir a Cristo, eu vou queimar os bois nesse arado. Não tem possibilidade de eu voltar para esse lugar. A minha única opção agora é seguir a Deus. Porque eu queimei o boi no arado, não tenho mais nada. É isso que Deus quer dizer. Não tem agora como eu carregar o boi, uma presença de Deus em cima do boi. Eu matei. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Que nós viemos a queimar os bois e os arados, para que não viemos a carregar a presença de Deus em cima deles. Mas viemos a carregar com uma responsabilidade. E responsabilidade significa seguir Ele, buscar Ele, dar exemplo aonde estejamos. Se você está no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, na sua família, você tem que ser esse exemplo. Você tem a responsabilidade de carregar a presença. Ah, mas ele mentiu, ele briga comigo, ele faz isso, ele faz isso. Mas ele não está carregando a arca. Quem está carregando é nós. Nós pegamos essa responsabilidade. Mas o cara me difama. Ele não tem responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. E Eliseu, quando ele largou, ele queimou, ele fez isso, ele mesmo multiplicava pães. O milagre, ele fez esse milagre. Ele multiplicou pães. E a Bíblia diz que nós faremos obras maiores que ele. Quando? Quando entrarmos em santidade. Vai orar por um que cura, mas tu não está em santidade, não vai curar. Tu não renunciou ao seu eu. Tu não queimou o seu boi, você não queimou o seu arado.
não irá fazer obras maiores que Deus. Só iremos fazer obras maiores que Deus quando nós queimarmos. Isso. Eliseu voltou, apanhou uma parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e tornou seu auxiliar. Você vê que Eliseu, quando ele largou o seu arado, Elias colocou sobre ele a capa. O que significa a capa? A capa significa ministério, quem você representa. Porque naquela época do Antigo Testamento, se você visse alguém com capa de linhos, o que significa? Que o cara era rico. Se você visse a capa assim, ele era sacerdote. Se a capa era dessa forma, ele era mendigo. Se a capa era assim, ele era... Então todas as capas representavam quem ele era no momento. Então Elias, ele tomou a capa, Eliseu tomou a capa de Elias. A capa que Deus queria que ele fosse. Paulo tinha capa, Pedro tinha capa. Não vou ler aqui que eu tenho que correr. Eles tinham capas. E Eliseu também teve essa capa. A capa de quem você representa. Quando Pedro, quem você representa para Deus? Quando Jesus morreu, Pedro ele quis voltar para o arado. Pedro ele quis voltar a catar os seus bois. Porque, e agora eu não coloquei aqui, que fala que ele chegou, achando que Jesus tinha falecido, ele voltou e Jesus viu ele lá pescando. Assim que Jesus morreu, ressuscitou, viu Jesus, foi lá e viu Pedro lá pescando. Aí foi onde Deus, Jesus falou, Pedro, tu me amas? Ele estava voltando aos seus velhos hábitos. Ele tinha catado os seus bois, os seus arados. Pedro, você me amas? Pedro falou, me amo, eu lhe amo, te amo, Senhor. Então, cuide das minhas ovelhas. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, tu me amas, Senhor? É a mesma pergunta que Deus faz para nós. Você ama Deus? Então volte a quem eu quero que você seja. Você me ama? Então coloque a capa que eu tenho sobre a sua vida. É isso que Deus quer. É isso que Ele está dizendo a Pedro. Volte. Volte para mim se tu me amas. Não adianta cantar louvores lindos. Volte para mim. Só que existia uma outra capa. É como se Deus falasse assim, você pega os 5 pães. O que significa 5 pães? 5 significa ministério. Existem 5 ministérios, profeta, pastor, evangelista, missionário, mestre. Então são 5 ministérios. 5 pães significa ministério, aquilo que você pega dado por Deus. O que significa peixe? Peixe somos nós, certo? 2 significa aliança. Na numerologia bíblica, 2 é aliança. 5 é ministério. Então, 5 pães. Você tem que entregar para Deus seus 5 pães. Quer dizer, você tem que exercer aquilo que Deus quer que você exerça. Para que Ele venha multiplicar. E quanto aos peixes? A minha família, a minha casa, o meu trabalho. Deus fala, eu tenho uma aliança. 2 significa aliança. Eu vou multiplicar porque eu tenho uma aliança. E 5, ministérios, eu vou usar porque é com pão, porque é dado por mim. Nós não pregamos por carne, pregamos porque Deus tem pão. Nós não tocamos ou dançamos pela carne, mas porque tem pão, porque é dado por Deus. E quanto à sua casa, Deus irá multiplicar, porque existe 2. Mas existe uma outra capa, a capa que Acã pegou. Então a primeira capa é quando você entrega para Deus aquilo que Ele te dá e você multiplica. E Acã, a capa de Acã. Acã pegou a capa da Babilônia, a capa do pecado, a capa do erro, a capa que alimenta a sua carne. É como é uma coisa você pegar o pão e o peixe e comer dele.
Você não entrega para Deus. Mas aquilo que Deus te deu, você come. Você está lá no deserto, você pega esses 5 pães, os 2 peixes e come. Alimenta a sua carne, alimenta a sua vontade. Uma capa que significa ministério, que teria que ser usado para Deus, você não entrega na mão deles. Você come, você alimenta a sua carne. Você louva a Deus ou canta para Deus para ser popstar. Eu vou dançar aqui e fazer um espacato para todo mundo ver que eu danço muito. E a dançar, tá apenas dançar muito. Você está fazendo o quê? Aquilo, você está pegando 5 pães e comendo. Quantos líderes fora de igreja que a gente vê, usa aquilo que Deus deu, né? É o pai já, começa apóstolo e vai indo com a hierarquia. E alimentando a sua carne. Deve ter até semideus por aí. E o que significa comer os peixes? Ó, todo mundo, alguns sabem que eu dou treinamento e vejo muito atleta. Os atletas é uma raça, gente, que come peixe. Eles usam o talento dele para mostrar que corre bem, para mostrar que nada bem, para mostrar que pedala bem. Você entra lá no... Eu faço parte da assessoria onde só tem atleta. Gente, um come peixe daqui, o outro come peixe de lá, deve pôr pimenta, põe limão no peixe, come, sei lá o quê. Às vezes dá vontade de dar uns tapas nas copas e vomita o peixe. Porque é tanta soberba. E às vezes a gente pode ter essa soberba no nosso trabalho. Eu sou o bom. Não tem melhor. Esse peixe não é para ser comido. Não é para alimentar a sua carne. Não é para alimentar o seu ego, a sua vontade. É para ser entregue para Deus. E tem um outro. Aqueles que retêm. Eu quero ler aqui. Ao cair da tarde, os discípulos aproximou-se dele e disseram: este é um lugar deserto. Ele já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam os povoados comer comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe você algo para comer. Deserto é lugar de atitude. De praticar aquilo que Deus quer, praticar aquilo que você tem que fazer. Não é lugar de ficar parado. Imagina lá, um deserto, em volta não tinham o que comer, estava tudo deserto, eles não tinham o que comer, o negócio estava ficando feio, todo mundo estava perturbando eles, e era um lugar onde eles tinham que agir. E eles não queriam agir, eles estavam parados. É a outra capa, é quando você pega o seu pão e o seu peixe e não entrega para Jesus. Você retém ele. Você está parado no meio do caminho. Existe a terceira capa, que é a capa do cego, Bartimeu. Bartimeu estava, eu até ver depois para ler aqui, Marcos 10, 46 e 52. Bartimeu estava, não precisa abrir. Bartimeu estava parado no beira do caminho com a sua capa. E quando ele viu Jesus, ele falou: Jesus, filho, tenha compaixão de mim, e ele foi curado. E ele começou a ver. É quando nós temos aquilo que Deus tem, estamos parados, deserto é difícil. Porque deserto é a hora que a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer, eu vou ficar aqui, ninguém vai me ver, eu não quero ser visto, eu não quero mais louvar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar de Deus, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais nada. É onde nós queremos, eu quero sair da igreja. É onde nós estamos parados à beira de um caminho. Cegos. Com uma capa de mendigo. Sabe o que é capa de mendigo? De coitado. Coitado de mim. Olha a luta que eu estou passando. Vou dizer um negócio, todo mundo é coitado, porque todo mundo passa a luta, gente. Fala assim, coitado de mim. E fica lá com aquela capa. E quando ele viu Jesus, Bartimeu, ele tirou a capa e seguiu a Cristo. Quando nós tirar a capa, significa: volte, filho. Volte, não fique parado no meio do caminho. Entregue essa capa para Deus, que essa capa não é sua. Estar cego no meio do caminho significa: quando Bartimeu, ele viu a Deus,
Ele foi curado. E ele voltou a seguir ele. Jesus falou assim: tira essa capa e volte a me seguir. É o que Deus quer que a gente faça. Atitude. Vamos, vai lá, pega os peixes e me entrega. Vamos, não fique parado. Não é lugar de você ficar parado, senão você vai morrer. Você vai ficar no beira de um caminho. Tira essa capa, porque não foi essa capa que eu te dei de coitado. Coloca a capa que eu tenho sobre você, que é de sacerdote. Restaure a sua identidade e volte a caminhar comigo. Porque Deus não quer nenhum de nós parado à beira do caminho se sentindo um coitado. Nós temos uma identidade diante de Deus. Não é porque a coisa parece estar perdida que nós iremos parar. Falaram que no caminho de Emaús existia 2 homens a caminho de Emaús, e ele de repente caminhando, Jesus seguiu com eles, e eles não conseguiam ver que Jesus estava com eles. Eles estavam cegos. Jesus tinha ressuscitado, ele tinha morrido, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele começou a andar com eles, com os 2 jovens de Emaús, à beira de um caminho. Eles andavam com Emaús e eles não conseguiam enxergar que Deus estava com eles. Por quê? Porque ele achava que Jesus tinha vindo para libertar do governo romano. E ele falou assim: agora é o fim. E Jesus caminhou com ele durante muito tempo. E eles não conseguiam enxergar Jesus. E Jesus falou: o que está acontecendo? E ele falou assim: eu vou ler. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e todo o povo. O chefe do sacerdote, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram, e nós esperávamos que ele ia trazer redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E Jesus caminhando com eles. Porque os planos dele estavam fixados que Deus veio para me libertar do governo romano. Jesus, quando ele curou e fazia milagre, a filha de Jairo, sobre o leproso, ele falou: não fale de mim. Por que ele falou isso? Porque ele não queria que a glória dele, quem ele representava diante, fosse maior do que ele poderia fazer. Teve uma vez que ele falou: vai lá e conte a eles. Por que ele falou isso? Porque ele era um outro povo que não acreditava em Jesus, que tinha expulsado Jesus. Por isso que foi a única vez que ele falou: pode, vai lá e fale de mim. Porque aquele povo tinha ignorado Jesus. Mas as 6 vezes que aparece na Bíblia, 6 vezes, ele diz que não fale. Porque aquilo que Deus pode fazer não pode ser maior do que o que ele é. Mas para aqueles Emaús era. Os 2 jovens de Emaús. Então eles não conseguiam enxergar que Jesus, em todo esse deserto, ele estava caminhando com eles. Muitas vezes nós estamos no deserto e falamos assim: Deus não está comigo. E Deus fala: mude a sua visão. Eu vou fazer, mas eu tenho algo maior para você. Eu quero que você mude. Eu quero que você se transforme. Eu quero que você cresça espiritualmente, se fortaleça mais. Você não está sozinho. Ele está contigo. É que às vezes nós não estamos enxergando, porque nossa mente está sobre o governo romano e não no governo do céu. Às vezes nossa visão está sobre a terra e não lá em cima, porque nós queremos que Deus venha mudar, que Deus venha curar, que Deus venha transformar. Deus vai fazer. Mas a partir do momento que você esteja acima, tu vai se sentir sozinho. Tu vai sentir que Deus não está contigo. Continuando esse texto de Emaús, que está em Lucas 24, diz: e começando por Moisés em todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem dos povoados, então eles estavam, e eles foram para um povoado passar a noite com Jesus, que até eles não sabiam. Quando chegou a noite nesse povoado, eles caminharam, chegaram num povoado. Quando eles chegaram nesse povoado, Jesus falou para os 2, falaram assim: fica aqui, passa a noite. Até eles não sabiam que estavam caminhando com Jesus. E fala depois, que é o versículo 20, Lucas 24, 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu de vista deles. E ele desapareceu. Mas primeiro o que ele fez? Quando estava à
mesa com eles, eles enxergaram que Deus estava ali. Sabe o que significa isso? Quando você sentar à mesa, tiver uma intimidade com Deus, você vai ver que você não está sozinho. Muitas vezes sentimos sozinhos porque não estamos buscando a Deus. Às vezes sentimos sozinhos porque não estamos sentados com intimidade diante de Deus. O menino, quando ele foi para o deserto, a multidão fala, vamos lá ver, vai ter cura, vai ter milagre, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um emprego, vamos lá para o deserto. O menino não, ele foi com 5 pães e 2 peixes, ele falou assim, eu não sei quanto tempo vai durar aqui, mas eu vou preparado para ficar a noite toda. Eu vou preparado para ficar aqui quanto tempo quiser. A multidão não estava. Você vai para um lugar, às vezes eu trabalho 8 horas por dia, a primeira coisa que eu faço é pegar dinheiro ou comida. Por quê? Não vou passar fome. Eu vou preparado a ficar horas lá. O menino foi preparado a ficar, mas a multidão não. Sabe o que acontece? Morre no deserto. Você enxergará Deus que está nesse caminho, caminhando contigo, quando você tiver intimidade com Ele. Sentar-se à mesa e fala assim, quando estava à mesa deles, tomou o pão, deu graça, partiu, deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram que ele era Deus, que ele era Jesus. Mas por quê? Sentou à mesa. Se nós não sentarmos à mesa, nós não veremos mais nada. Porque quando Deus fala, quando chega ao fim, quando você acha que chegou ao fim a tua luta, que acabou, é onde Deus começa. Emaús achava que ele era o fim, mas não era o fim, era o começo de Deus. Quando Abraão entregou o filho, ele achava que era o fim, mas não era o começo de Deus. Quando você acha que chegou ao fim, é onde Deus começa. Eles estavam lamentando uma coisa que tinha chegado ao fim, mas não, ele tinha que estar sorrindo, porque era o começo. O começo de uma nova vida, da graça de Deus vindo sobre a terra. A lei tinha acabado e tinha chegado a graça de Deus, onde agora nós podemos o quê? Os véus se rasgou e podemos estar mais íntimo de Deus. Era uma nova fase, eles não conseguiam enxergar isso. A terceira, está na segunda já, na penúltima, tá? A penúltima fase é quando nós conseguimos ver a recompensa e o milagre. Recompensa e milagre significa, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Então isso em Mateus, o mesmo texto. Ordenou que a multidão se assentasse à grama. Tomou os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça, partiu os pães, em seguida deu aos discípulos, e este a multidão. Todos correram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobram. A multiplicação foi aonde? Na grama. Ele se assentou primeiro, meu filho, eu vou se assentar primeiro na grama, para que eu faça a multiplicação. Como eu disse, a grama que ele está dizendo aqui, ele está relacionado ao Salmo 23. E o que significa a grama? É onde nós somos submissos ao pastor, e essa submissão faz nós sentarmos nessa grama e comer. E o que significa a grama? Grama significa conhecimento. A palavra de Deus fala, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que ser alimentado de conhecimento. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquila. Em Salmo 23. É tudo que o Jesus de você precisa nessa grama. Você só precisa de pasto. Por isso que Paulo falou, minha graça te basta. Eu só quero ficar nessa grama. E Deus ali, Ele multiplica. E o que significa deitar-me faz em verde pasto? É quando você descansa, é que Deus vai te agir. Essa é a grama que onde você vai ver a multiplicação, porque esse pasto, na teologia diz que é Salmo 23 que estava relacionado. É onde você vai ver a multiplicação, quando você descansar, quando você se assentar, quando você se acalmar. Que Deus traga paz sobre a tua vida, que você descanse no meio desse deserto, para que você veja a multiplicação. E o que significa Salmo 23? Significa só vai a grama aquele que se sujeita ao pastor. Significa sujeite a ele, para que ele possa guiar você a essa grama, para que você chegue à multiplicação, porque o primeiro passo na multiplicação é grama.
E a Bíblia diz que este é o pão, em João 6,51, este é o pão que desceu do céu. Não é acaso os vossos pais comeram maná e morreram? Quem comer o pão viverá para sempre. Maná, até aquilo que caiu do céu, né, no deserto, não fez eles ficarem vivos. Vê o que ele está dizendo aqui, ó, que comeram maná e morreram. Quer dizer, talvez nós estamos presos às coisas que só vai nos levar à morte. Maná significa tudo aquilo que possa estar ao seu redor caindo. Você talvez está se alimentando de tudo que vai te levar à morte. Não só de pão viverá o homem. Quem comer este pão, quer dizer, quem se alimentar de Jesus, viverá. E essa nação de Israel, ela pecou contra Deus porque ela não comeu desse pão. E olha que o pão era cheio para ele, fato. E a nação de Israel não se comeu deles. Eles se rebelaram e foram mortos, porque não comeram desse pão. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimentos, e os seus nobres terão fome, quer dizer, não comerão desse pão. E a sua multidão se secará dele. E outro versículo, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, mas de ouvir a palavra de Deus. Que pão é esse? É ouvir a palavra de Deus, de conhecimento. Eles foram levados cativo porque não comeram do maná, não buscaram conhecimento, seguiam o deserto sem conhecer a Deus. Uma vez eu vi uma história, estava conversando com uma menina que está acho que mais anos que eu dentro da igreja, ou igual. Quando ela contou uma história de Jonas, ficou surpresa com aquilo. Eu falei, mas você nunca leu Jonas? Como pode uma pessoa... Tu pensa, né? Não falei, eu só pensei. Eu comentei com a Raquel, que estava comigo. Raquel não sabe nem a vida de Jonas. Como a pessoa anda tanto tempo dentro da igreja e não sabe nem a história de Jonas direito? Que não senta nessa grama. Cuidado, a nação de Israel foi morta e pelejou porque não tinha conhecimento. A multiplicação vem quando você sentar nessa grama. Não adianta você clamar. Não adianta você seguir a Deus sem ter nada a oferecer dele. Eu vou lá orar 5 minutos e vou embora. O menino não, ficava horas lá. Vou ficar 3 horas pregando aqui. Amém? Ele tinha tempo. E ele fala assim, que na grama, e depois que 5 pães e 2 peixes, deu graça em seguida, deu discípulo a essa multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que é os 12 cestos? O que é cesto? Eu vou ler que eu não sei aqui a palavra direito. Nesse cesto, em Mateus 5, significa que esse cesto, em hebraico, significa cófinos. Dos 7 pães, que era o outro versículo, diz que significa síris. Cada cesto tem um nome. O cesto de Moisés, o cesto que Paulo desceu, cada cesto tem um nome. E esse é cófinos. O que significa esse cófinos? Era um cesto onde só cabia 7 litros, 7,5 litros, não podia caminhar dentro do território judeu. O outro era um cesto maior. Eles podiam caminhar fora. Por quê? Porque os 7 cestos significa que eles teriam que carregar as 70 nações pagãs. Por isso que os 7 pães eram um outro tipo de cesto. Mas para aqueles que andam no território, os 5 pães era cófinos. Era um cesto que teriam que andar somente dentro do território dos judeus. Aí você vê aqui. Em Deuteronômio 28, 64, o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Deus espalhou o povo quando eles erraram, e quando eles pecaram, eles se espalharam. Esse que foi o castigo de Deus, espalhar o povo judeu, que até pouco tempo atrás suaram para poder resgatar a nação de Israel. Mas foi uma coisa que Deus colocou dentro da Bíblia. Por quê? Porque eram pessoas que começavam a pegar costumes de fora. Costume pagão. Em vez de ele colocar a cultura dele sobre as pessoas colocavam sobre eles. E Deus falou, peraí, filho. Nesse deserto você tem que sair com cófinos. Você não pode ficar vagando por aí, pegando culturas de outros povos.
Você tem que ter uma cultura firme, baseada onde? Na palavra de Deus. Quando você sair desse deserto, a única coisa que vai sobrar esse cesto, quer dizer, eu sou nação de Deus. 12 significa povo de Deus. Eu sou povo de Deus. O que é Cófinos? Quer dizer, que não, só não dá pelo território judeu. Quer dizer, eu não vou me contaminar com costume e cultura de outros povos, porque eu tenho que ser santo diante de Deus. Pelo menos tentar, né? Ser santo diante de Deus. Nós podemos pecar, todos nós pecamos, não é porque nós somos santos, senão já tinha sido arrebatada, mas é você ter o temor de Deus. Temor de Deus. Fala que eu vou acabar, que fala que eles de 100 em 100, em 50 em 50, eles sentavam. O que significa de 100 e de 100 em 50 em 50 eles sentavam? É como se Deus falar assim: no deserto, Deus te dará uma direção. Porque o Moisés, ele separou lá no deserto, ele sentava de 50 e de 100. Está em Êxodo 18, 21. E Marcos diz que ele sentava de 50 em 50, de 100 em 100. No texto de Marcos diz isso, sobre os 5 pães e 2 peixes, que ele sentava de 100 em 100, 50 em 50. No texto de Êxodo diz que Moisés, no deserto, separava as pessoas de 50 e 100. Quer dizer, por que ele separou as pessoas de 50 e 100 no deserto? Porque ele tinha tanta gente para ele orientar, que ele tinha que dividir em grupos, para que essas pessoas pudessem ter instrução, para as pessoas tivessem ter direção, baseada na palavra de Deus. Que quer dizer, no meio do deserto, eu vou te dar a direção. No meio do deserto, eu vou abrir um caminho. É isso que Deus quer dizer. Eu queria terminar, eu quero fazer 2 orações. A primeira, que significa posicionamento. Nós temos que entender que nós precisamos renunciar, perder santidade, intimidade, e assim nós teremos a recompensa, que são o quê? A presença dEle. Essa é a maior recompensa. Os pães, Deus irá fazer, gente. Mas aí quer dizer, eu só faz com posicionamento. E a terceira, e o segundo ponto, vamos orar, porque no deserto diz que o diabo, ele existe, viu, gente? Ele foi um anjo caído, ele é bonitinho, não é feio não. Falam que o diabo existe. E que ele vai tentar no meio do deserto, Fala assim, ó: segui, pois, Jesus, levado o Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois Jesus, há 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi ao deserto ser tentado. Então o que acontece? Lúcifer procura oportunidades no meio do deserto. Para quê? Para acabar conosco. Para deixar a gente desanimado, não vai dar, incredulidade, começa a dar a tribulação, contenda, é uma oportunidade. Ali ele vai agir. E nós vamos orar por isso. Paulo, quando estava passando uma situação difícil, falam que, eu vou ler sobre isso, em Atos 28, 2, 5, Paulo falou assim: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou-se um monte de graveto, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Quando os habitantes ali viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas quando sacudiu o fogo, a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Fala que a víbora, ela tinha medo do fogo, que ela estava fugindo do fogo. O que significa fogo? Filha, você está passando uma luta onde já tem que conseguir oportunidade em você, é fogo. É oração, é jejum, é busca de Deus, e essa cobra vai ser queimada. Se ele tem procurado nesse meio do deserto que você está passando a oportunidade para destruir a tua vida, nós vamos orar hoje. E vamos jogar a víbora, como diz essa palavra, no fogo, para ser queimada, porque ela tem medo disso. Mas se você foi picado e está lá olhando a mão, aí olha a mão. Ele pode até picar, mas ele não vai matar, como não matou Paulo.
Eu passei por 2 cirurgias. Ele picou, mas não morri. Nós passamos por algumas coisas que ele pode até picar. Meu casamento está abalado. Picou, mas você ainda não morreu. Meu filho está nas drogas. Picou, mas ele não morreu. Você precisa jogar essa cobra no fogo. Você precisa fazer uma fogueira. Então, essa primeira oração que eu quero fazer é sobre posicionamento. Se você acha que você tem que se posicionar diante disso, que você fique de pé, que eu irei orar. Senhor,